Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que causa muita preocupação nas mães. E eu sei disso porque muitas delas colocam as suas filhas no balé para ajudá-las a superar a timidez. Bom, eu sou a Júlia, professora de balé, estudante de psicopedagogia e psicomotricidade, e tô aqui para dizer para vocês que o balé pode sim ajudar a sua filha a vencer a timidez. Primeiro queria dizer para vocês que eu já recebi muito na minha turma crianças que eram tímidas e também já recebi muitas crianças introvertidas. E existe diferença. Você sabe qual é a diferença entre introversão e timidez? A introversão é um traço de personalidade da criança. É uma criança que gosta de ficar mais com ela mesma, é uma criança que gosta de ficar mais com os pensamentos dela, gosta de brincar sozinha, não prefere ficar em interação social o tempo inteiro, ela prefere ficar mais na dela. Porém, quando ela precisa ter algum contato social, precisa ir numa festa, dar bom dia, boa tarde, boa noite, e ela tem outras crianças para brincar, as outras crianças a chamam para brincar, ela vai, ela brinca, ela se diverte, ela não sente medo disso, ela faz e tá tudo bem, e ela também fica feliz com isso. Essa é uma criança introvertida, que gosta de ficar mais na dela, mas que não tem problema com interação social. Já a criança tímida é uma criança que, por exemplo, em casa fica super bem. Ela conversa, ela fala, ela gosta de se relacionar com outras pessoas, mas quando ela tem a necessidade de estar em contato com outra pessoa, de ter essa interação social, como por exemplo numa festa, num parque, ela fica logo travada. Ela se esconde debaixo das pernas da mãe, ela te agarra, ela te abraça com força, ela quer ficar pertinho de você. Esse é um caso clássico de uma criança tímida por medo do ambiente desconhecido. Essa criança se sente muito segura na casa dela, ela se sente segura para ser o que ela quer ser, ela se sente segura para ser quem ela é, mas fora de casa ela tem medo do que ela não conhece. E você, mãe, você é o ponto de segurança dela. E é por isso que ela fica coladinha em você. Por isso que ela quer ficar sempre pertinho de você. Mas geralmente isso passa, né? As crianças chegam em algum lugar desconhecido ou com pessoas desconhecidas, tomam aquele susto, dão aquela travada e 10 minutos depois elas já estão se divertindo. Já até uma fala, primeiro ela fica assim, mas não tem problema não. Daqui a pouco ela vai se divertir, vai conversar com os amigos, vai brincar com outras crianças. E isso é super normal. Toda criança passa por esse processo, porque em casa ela se sente muito segura e fora de casa ela não se sente tão segura assim. É normal. O problema é quando isso começa a afetar as interações sociais dela como um todo e começa a afetar, inclusive, na escola. As crianças muito tímidas começam a criar em si mesmo um medo e uma insegurança de que as outras pessoas não vão gostar delas simplesmente por elas serem quem elas são. A timidez tem muito a ver com medo. Timidez vem de uma palavra em latim que significa medo. E por que a gente sente medo? Medo é uma função muito importante do nosso corpo que ajudou a nossa espécie a prosperar. Porque se a gente não tivesse medo, a gente ia se jogar de uma ponte, a gente ia cair no mar aberto e sair nadando por aí. Como meu pai dizia, mar não tem cabelo. E ele começava a colocar na gente o medo do mar. Por que ele colocava na gente o medo do mar? Para que a gente entendesse que, se a gente se jogasse do mar aberto, a gente podia morrer. E isso foi muito importante para a preservação da nossa espécie como um todo. O medo é um mecanismo de proteção muito importante. Agora, o medo de interação social acontece quando nós nos sentimos inseguros. E o que é também a insegurança? A insegurança é aquilo que faz com que na nossa cabeça nós não nos achemos tão bons quanto nós deveríamos ser, ou quanto as pessoas acham que a gente é. Entende? A gente é inseguro de quebrar as expectativas das pessoas em relação a gente também. E as crianças começam a criar isso na cabeça dela muito cedo. Essa insegurança pode ser muito prejudicial para a vida da sua filha durante a vida dela, durante a vida inteira dela. Essa timidez pode fazer com que ela crie talvez uma fobia social, uma ansiedade, um isolamento, e nada disso vai ser bom para a vida dela
nem vida pessoal e muito menos vida profissional. Quando a gente pensa que essas crianças vão crescer e vão se tornar profissionais que terão que lidar com outras pessoas, nós vemos que é muito importante a gente ajudar as nossas filhas a superar a timidez, a vencer esse medo do outro, a vencer o medo de não se sentir querido, o medo de ser rejeitado, o medo das pessoas não gostarem, o medo das pessoas rirem dela. Muitas crianças não levantam a mão na hora que o professor está falando na escola porque tem uma dúvida e acham que a sua dúvida é boba, acham que as pessoas vão rir dela, acham que o professor vai achar uma pergunta idiota, acham que... Começa a pensar um monte de coisa na cabecinha dela antes mesmo de tentar. Esse é o grande problema da timidez também, porque ela faz com que a gente pare antes de tentar, pelo medo de ouvir o não, o medo de ser rejeitado. Esse medo precisa sumir da cabeça das nossas crianças, porque isso pode travar elas de serem quem elas precisam ser, quem elas querem ser, quem elas têm potencial para ser. E por isso eu quero dizer para vocês que vocês vão ser muito importantes na vida das suas filhas quando vocês perceberem esses traços na personalidade dela. Quando você perceber que a sua filha não interage socialmente porque tem medo do que as pessoas vão pensar dela. Primeiro, você precisa construir a autoestima da sua filha. Muitas vezes ela é uma criança muito pequena, de 4, 5 anos. As crianças de 5 anos já começam a ter timidez porque tem medo do que as pessoas vão pensar dela, porque tem medo dos amigos não gostarem dela. Olha que coisa mais maluca! Que coisa que é criado na gente tão cedo e a gente nem percebe muitas vezes, né? Mas você precisa construir essa autoconfiança na sua filha, dizendo para ela que ela é uma pessoa muito importante, que ela tem valores, que ela é uma pessoa super gentil, que muitos amigos, todos os amigos dela vão gostar de conhecê-la melhor, porque vai saber que ela é uma pessoa gentil, amorosa, carinhosa, e você vai enumerando os valores da sua filha. A sua filha precisa ter na mente dela fortalecida os pontos fortes que ela tem. Valorize os pontos fortes da sua filha. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como elogiar os nossos filhos e dizendo que é importante elogiar o processo, é importante elogiar o desenvolvimento e algo que ela possa sempre melhorar. E é importante também a gente elogiar os pontos fortes dos nossos filhos. Você é uma pessoa muito gentil. Você foi muito bem quando você foi gentil com a sua avó, ou quando você foi bem educado com a sua tia. É muito importante que as nossas crianças tenham noção dos seus pontos fortes. Outra coisa que vocês podem fazer para ajudar a filha de vocês é: não julgue ela, não rotule. E quanto a isso, eu tenho uma história para contar para vocês, uma história que aconteceu comigo. Olha, na minha formatura da 4ª série, tinha no final do ano, no final da formatura, eles faziam um evento e que tinha formatura e depois eles colocavam faixas nos alunos, faixas com dizeres das qualidades dos alunos. Era uma faixa tipo Miss Brasil, só que estava escrito levado, sabe? E aí, aquilo estava acontecendo e na minha cabeça eu só tava assim, caramba, tem várias faixas ali. Eu só lembro dela, eu lembro que tinha uma levada, eu lembro que tinha uma amigo e tinha uma faixa tímido. E aí os meninos estavam tudo sendo botados lá, botavam uma faixa de levado, levavam a faixa de levado. E aí eu fiquei, caramba, eu quero receber a faixa de amiga, porque eu tenho vários amigos. Eu acho que eu sou uma boa amiga. E aí, quando chamaram o meu nome, eu fui rotulada com uma faixa de tímida. Olha, mas eu queria morrer naquele momento. Quando me botaram a faixa, eu fiquei com uma cara tão fechada e eu fiquei tão triste naquele momento, porque por alguns segundos na minha cabeça eu lembro de sentir isso. Eu me senti rotulada pro resto da vida. Sabe por quê? Eu não me sentia tímida, mas eu sabia que talvez eu não fosse a pessoa mais extrovertida do mundo. Então eu fazia muito esforço para estar com os meus amigos. E eu via que existiam outras crianças
que não fazia tanto esforço assim, mas talvez por uma personalidade, por um traço de personalidade delas. Talvez elas fossem mais introvertidas do que eu. E elas ficavam mais no cantinho delas, elas gostavam de lanchar mais sozinhas, mas quando a gente chamava para lanchar com a gente, eu sempre gostava de chamar essas crianças para lanchar junto. Elas vinham, mas eu gostava de lanchar com as minhas amigas, eu tinha o meu clubinho, eu tinha a minha amiga, eu falava, eu levantava a mão na sala para perguntar. Então, quando me colocaram aquela faixa de tímida, e eu percebi, pronto, meu esforço não vale de nada. De que adianta eu me esforçar para ser mais do que eu aparento ser, já que as pessoas vão me rotular dessa forma mesmo? Foi horrível. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: não rotule a sua filha. Não fique dizendo para ela: mas você é muito tímida, mas você é muito quieta mesmo, você não fala com ninguém. Ela tem o tempo dela. Não é desse jeito que você vai conseguir com que a sua filha seja mais extrovertida ou com que ela fale mais. Eu sei que muitas vezes pode passar por má educação. A criança é tímida. Mas má educação é diferente de timidez. Você não pode forçar a sua filha, por exemplo, a dar um beijinho em alguém. Mas você pode falar para sua filha que é muito importante ela dar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque isso é educação. E isso vai além da timidez. É importante também que você observe a sua filha e observe os gostos da sua filha. Por quê? As pessoas mais tímidas e as introvertidas também, elas gostam de fazer atividades que elas apreciem. Ou seja, procura uma atividade que a sua filha vai gostar de fazer, que você veja que a sua filha pode gostar de fazer. E melhor ainda, se essa atividade for em grupo, porque isso já vai começar a treinar a habilidade social nela. E é aí que eu acho que o balé entra. É por isso que eu acho que o balé pode ajudar a sua filha a vencer a timidez. Porque no balé nós temos uma atividade muito apaixonante. Uma atividade que a criança geralmente gosta muito de fazer. É muito prazerosa, é lúdica, trabalha com o sonho, trabalha com o corpo e a expressão corporal. No balé, essa criança vai ter amigas com quem ela pode se relacionar e pode ter um assunto em comum. É muito difícil para uma criança chegar em um lugar desconhecido, para uma criança tímida, e falar: oi, posso brincar com você? Isso é muito difícil. Mas quando você já tem uma amizade dentro de uma atividade que você gosta de fazer e que você já tem um assunto em comum, essa criança consegue se abrir mais facilmente. Essa criança vai criar nela, começar a criar nela, uma noção de que está tudo bem errar, já que a sala de aula do balé é a sala do erro. No balé, nós não só somos permitidos a errar, como nós precisamos errar. Porque a primeira vez que a gente aprende um passo novo ou uma coreografia nova, a gente vai fazer errado. E sabe por que é importante a gente fazer errado? Porque, claro, a gente vai aprender a fazer certo, só que todas as outras pessoas vão aprender com o seu erro. Estamos todos aprendendo juntos. Não tem ninguém acima de ninguém na sala de aula do balé. Todas as crianças estão aprendendo juntas. Então, o seu erro vai fazer com que todas as outras amigas aprendam. O erro daquela criança é essencial para o crescimento de toda a turma. Ela vai começar a aprender que não só ela erra, mas as outras amigas também erram. E quando as outras amigas erram, ela tem que estar atenta para aprender com o erro da amiga. Errar faz parte do processo. E errar na sala de balé é bom, para que a gente cresça todos juntos, como um grupo. O erro traz a unidade na sala de balé. Todo mundo erra e todo mundo cresce junto quando aprende com o erro do outro. Lembra que eu falei para vocês que a timidez, ela tem muito a ver com o medo, com a insegurança e com a baixa estima que a gente vai criando quando a gente une essas duas coisas, medo e insegurança? A gente passa a imaginar que nós não somos tão bons quanto as outras pessoas esperam que a gente seja. Ou quando isso aconteceu comigo, que eu fui rotulada, que não adiantava eu fazer nada, que as pessoas iam continuar me vendo daquela forma. Isso gerou em mim uma baixíssima autoestima. Na sala de aula do balé, as crianças aprendem que quanto mais elas erram,
e elas fazem, e elas acertam, e todo dia elas vêm, e elas aprendem mais, e aquilo vai ficando gravado na mente delas, elas começam a ficar boas naquilo. Quando a gente fica bom em alguma coisa, a gente gosta de fazer aquela coisa. Quando a gente gosta de fazer aquela coisa, a gente fica melhor naquilo. E quando a gente se vê fazendo uma coisa boa, em que a gente tem orgulho do que a gente faz, a nossa estima é elevada. É assim que acontece. Além de ter um professor e uma mãe em casa, mas nesse caso um professor, que diga para ela que o que ela está fazendo está fazendo com que ela caminhe no processo de ficar cada vez melhor. A professora precisa trazer para essa aluna essa noção de que ela está ficando cada vez melhor, de que ela está evoluindo, de que ela é boa do jeito que ela é, de que ela não precisa ser comparada com as outras alunas. Nenhuma criança é comparável a outra. Nunca, nunca compare a sua filha com outra criança. E isso é importante dizer porque muitas vezes nós comparamos os nossos filhos a nós mesmos quando a gente era criança e a gente dizia, caramba, mas quando eu saía eu gostava de fazer novos amigos, quando eu ia na praia eu logo tinha um monte de amigo. Eu, por exemplo, quando eu ia na praia sozinha, em 5 minutos eu já tinha os melhores amigos da minha vida, a gente já criava amizade e ficava ali o dia inteiro brincando. Tem criança que não é assim, pode acontecer da sua filha não ser igual a você quando você era criança. E não a compare, nem com outros amigos, não a compare muito menos com você mesma quando você era criança. E na sala de balé, não há comparações. É claro que sempre vão existir crianças com maior aptidão, crianças que vão evoluir antes do que as outras, mas mesmo assim não existe comparação, porque todos nós estamos aprendendo. Nós não somos melhores do que ninguém. Nenhuma criança se sente melhor do que a outra dentro de uma sala de balé. E isso é papel do professor. Isso é papel do professor. Fazer com que a sala seja um ambiente seguro e agradável que propicie sempre a evolução das alunas. E isso, propiciar a evolução das alunas, é não criar um ambiente de competição, porque quando a gente cria um ambiente de competição, a gente faz com que aquele que se sente mais abaixo dos outros fique pior ainda e se sente menos valorizado ainda e não evolua nunca. Bom, mas além de tudo isso, o balé vai colocar a sua filha de frente para o sucesso e de frente para os aplausos iminentes. Porque quando sua filha ensaia o ano todo e faz aquele e se dedica para as coreografias e chega no final do ano e se apresenta aquela coreografia que ela se dedicou tanto para fazer, em que ela venceu a timidez para fazer, que ela venceu o medo do palco para subir, porque é muito importante também. Muitas crianças, quando chegam na hora de subir, têm essa trava, porque elas sentem medo do que os outros vão pensar dela. Mas quando elas superam tudo isso, e elas dançam, e elas se sentem, e elas ficam lá as princesas mais lindas do mundo, e todos os pais aplaudem, elas se sentem bem-sucedidas. Uau, elas conseguiram, elas superaram todo aquele processo de timidez em que foi tratado durante as aulas, porque dentro de sala de aula ela ouviu muito que não importa o que as pessoas pensem dela, ela é muito importante, ela é uma pessoa especial, do jeito que ela é. Cada pessoa é diferente da outra e dentro de sala de aula pode ter certeza que eu asseguro isso para as minhas alunas. Não existe competitividade. Todas elas são importantes do jeito que elas são. Todas elas são importantes para a coreografia. Não importa quem fica mais à frente ou quem fica um pouco mais atrás. Todas elas são extremamente importantes. Se não tivessem essas crianças que ficam mais atrás, a coreografia ficava mais vazia. E não só ficava mais vazia de gente, mas ficava mais vazia de potencial. Ficava mais vazia de bailarina linda fazendo o que ela gosta de fazer. E todas essas crianças se sentem muito amadas e se sentem muito potentes. Elas podem fazer o que elas querem fazer. Quando elas dançam no palco e elas recebem todos aqueles aplausos, elas se sentem realizadas e motivadas
e sentem que elas podem ser o que elas querem ser. A autoestima delas é extremamente elevada nesse momento. O balé pode sim ajudar a sua filha a vencer a timidez. Você pode ajudar a sua filha em casa a vencer a timidez. É muito importante que ela supere isso para que ela tenha uma vida social mais agradável e lá na frente uma vida profissional bem-sucedida também. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, podem comentar aqui embaixo que a gente vai conversar, viu? Um beijinho e até a próxima!